Olá, meus caros e amados irmãos e irmãs, paz e bênção para todos vocês. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Hoje a igreja celebra a memória de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da igreja. Ouçamos o evangelho que está em Mateus 7, versículos 6, de 12 a 14. Disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor pede discernimento a cada um de nós ao pregarmos a palavra e ao dispensar as coisas santas de Deus. Não adianta perder tempo com aquele que não quer, não aceita. Às vezes perdemos muito tempo com pessoas que não querem. A palavra de Deus, para que produza efeito no coração, é necessário acolhimento, disponibilidade. Caso contrário, seria como que atirar pérolas aos porcos, lançar fora coisas tão preciosas a quem não quer ouvir e praticar. Para que a palavra e gestos de amor de Cristo produzam efeito em nossa vida, é preciso de conversão. Sem a conversão, a palavra que anunciamos, a celebração do sacramento que realizamos, se torna até uma ofensa a Deus. E por isso Jesus usa ou utiliza essa expressão forte: não atireis pérolas aos porcos. Não é prudente falar de Deus e do seu projeto de vida a pessoas que se julgam autossuficientes, que desprezam a religião, os seus símbolos sagrados. Seria um desperdício total. No dizer de Jesus, seria lançar aos cães as coisas santas, as coisas sagradas, os sacramentos da igreja, a palavra de Deus, devem ser oferecidas a quem tem o coração aberto para acolhê-las com respeito. Veja bem, evangelizar é a nossa missão. Evangelizar. Mas, às vezes, o que acontece? Nós damos um sacramento sem que a pessoa seja evangelizada, sem conversão. A pessoa vai casar na igreja, receber um sacramento, mas sem conversão. Vai batizar, mas sem conversão. Recebe o sacramento do crisma, mas sem conversão. Não foi evangelizada, não foi entronizada naquele processo de iniciação à vida cristã. Ou se fez um processo, foi um processo muito mal feito, foi um caminho muito rápido, é passo por passo. E então é necessário discernimento. E aliado ao discernimento, Jesus nos indica a regra de ouro: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. O que a pessoa não quer para si, não deve desejar para os outros. E a maneira que a pessoa deseja ser tratada, ela deve ser a primeira a praticar. Se quiser ser respeitada, deve respeitar. Se quiser ser tratada com educação, ela primeira deve ser educada. Nosso Senhor mostra que não será fácil viver a sua proposta, pois a porta que conduz à vida é estreita, apertada.
contrariamente, o caminho que conduz à morte é largo, espaçoso, e Jesus diz que são muitos que entram e caminham por ele. O caminho da vida são poucos os que o encontram. E por que são poucos? Porque exige conversão, aquilo que eu dizia ainda há pouco. Exige conversão, mudança radical de vida. Sem conversão, nós desperdiçamos as riquezas da graça de Deus. Por isso a necessidade do discernimento. Não se aproveita a graça e assim ela não produz efeito no coração de quem não quer se converter, não quer compromisso com a palavra. A pessoa quer comodidades, vida fácil, que não exija o menor sacrifício. É a porta larga. É a lei do mínimo esforço. A porta estreita, irmãos, é o caminho do amor. Aquele caminho da qual Jesus abriu, percorreu e agora os discípulos seus deverão percorrer esse mesmo caminho do amor, mas não é de um amor qualquer. É daquele amor que é doação, que se faz entrega, doação plena. É a busca de viver o Evangelho, a radicalidade do Evangelho. É aquela prática contínua da palavra. É a adesão da pessoa a Cristo, na busca constante de vencer o egoísmo, a sua autossuficiência, desse egoísmo que carregamos dentro de nós. E sem o forte desejo de vencer o egoísmo, a graça de Deus nada poderá produzir em nós. A graça produz o efeito. Deus é Deus. Mas para que a graça produza efeito, é preciso que nós nos abramos, que nós permitamos que Deus nos salve, que a graça de Deus produza o seu efeito na nossa natureza, no nosso coração. Senão, será jogar pela aos porcos. Deus dá sua graça, mas precisa que o ser humano queira, se abra e aceite o dom que Deus nos oferece. A graça precisa do sim, da abertura nossa para que ela produza o efeito. E o efeito da graça é amor, é a santidade. Que Deus nos ajude a ter essa clareza, esse discernimento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.